Olá, no TVMP Entrevista de hoje nós vamos falar sobre coleta de DNA de condenados por crimes violentos ou hediondos para o banco de dados de material genético. Neste momento, a Justiça avalia a coleta compulsória diante de um dilema entre a importância dela para a persecução penal e a proteção dos direitos fundamentais das pessoas de não se autoincriminarem. E sobre isso eu converso com o Procurador de Justiça do MPMG, André Ubaldino. Tudo bem, doutor André? Obrigado por ter vindo conversar conosco. É um prazer. O senhor está nessa defesa, né, do que o MPMG entende nessa questão no STF, que julga agora um recurso. Isso, há um recurso extraordinário manejado pela defesa de um acusado aqui em Minas Gerais, em que ele sustenta a inconstitucionalidade do artigo 9A do Código, desculpe-me, da Lei das Execuções Penais, e que pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade da exigência de coleta de material genético. Como é que o senhor avalia esse uso, né, do material genético, né, a prova do DNA, que foi uma revolução na investigação criminal desde a década de 1980. A gente vê casos de condenações com prova de DNA e até revisão de condenações, né? Porque o DNA prova que não foi a pessoa condenada que cometeu um crime. Como é que é a sua avaliação sobre o uso dessa prova? Bom, eu, enquanto fazia a sustentação do Supremo Tribunal Federal, me lembrava de uma música de um grande compositor brasileiro que diz, em que num determinado momento ele diz: a história é um carro alegre que atropela todo aquele que a negue. Né? A frase é um pouco mais elaborada, o pensamento é um pouco mais elaborado, mas nós estamos diante da evolução histórica de uma tecnologia que tem sido utilíssima para a elucidação de crimes, especialmente de crimes graves, e que exatamente por ser extremamente eficiente, ser extremamente avançada, ela tem se disseminado por diferentes países, países inclusive que têm as suas democracias consolidadas, que são exemplos de respeito aos direitos fundamentais e que incorporaram às suas práticas a coleta de material genético, o arquivamento de material genético para elucidação de infrações penais. Então a gente vê com muito bons olhos isso, porque essa técnica, ela além de permitir a identificação de eventuais autores de crimes, também permite a exclusão de suspeitas que eventualmente possam recair sobre determinadas pessoas, como aliás já aconteceu, em que algumas condenações acabaram sendo desfeitas porque após a sua ocorrência, após a condenação, acabou o exame de DNA por ser empregado em algum momento para revelar que a pessoa suspeita e eventualmente já condenada sequer estava, às vezes, no local do crime. O que a nossa lei estabelece sobre essa coleta de dados de DNA de criminosos? A nossa lei, posta em vigor em 2012, ela previa a identificação do criminoso condenado, mas ela não detalhava como isso seria e, principalmente, não estabelecia maiores garantias. O que levou a uma certa perplexidade e preocupação por parte de alguns, porque imaginaram que isso poderia ensejar mau uso. No entanto, em 2019, o pacote anticrime veio elucidar, estabelecer maiores garantias para a produção e utilização desse banco de material genético, que efetivamente garantiram o cidadão contra qualquer mau uso desse arquivo, digamos assim. A gente vê muito em filme, né, os investigadores pegando às vezes um copo que o suspeito de um crime usou para coletar esse material genético. Isso é feito nas nossas investigações aqui no Brasil? Isso é feito, isso é feito. Isso não era feito antigamente, seja por falta de recursos materiais e financeiros, seja pela falta de uma legislação que permitisse e que regulamentasse esse tipo de prática. Hoje essa legislação já existe e, segundo os dados mais recentemente publicados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós temos hoje cerca de 175 mil arquivos, amostras no Banco Nacional de Perfis Genéticos, que são amostras que se dividem entre amostras de indivíduos, amostras colhidas em locais de crime e também perfis de pessoas desaparecidas.
porque também a técnica se presta a auxiliar na identificação de pessoas que eventualmente tenham desaparecido e cujo paradeiro não se tem a notícia. Bom, o caso que está na justiça é sobre a coleta de dados de criminosos já condenados. Exato. O que foi esse caso exatamente ocorrido aqui em Minas, que agora está sob julgamento? É um criminoso condenado por um crime violento ou hediondo e que está recorrendo dessa obrigatoriedade de ceder o material genético dele. Exatamente. Porque o caso em si, o caso concreto em si, ele perde um pouco da importância, digamos assim, porque hoje o que se discute é a constitucionalidade disso. Num caso concreto, se discute a constitucionalidade, como foi reconhecida a repercussão geral. Se o Supremo Tribunal Federal vier a dizer que a disposição é inconstitucional, nós não poderíamos mais utilizar o perfil genético. Não poderíamos mais usar o banco de perfil genético, eventualmente teríamos até que nos desfazer dele, destruí-lo, inutilizá-lo, porque nós não poderíamos mais utilizar essa técnica nem as amostras que lá se encontram, nem tampouco colher novas amostras para elucidar práticas criminosas. Então, essa decisão do STF agora sobre esse recurso vai estabelecer um critério para todos os casos no país inteiro? Vai, e nós esperamos, é óbvio, que o Supremo Tribunal Federal afirme a constitucionalidade dessa disposição. Por que isso? Eu trago aqui a título de exemplo, eu havia no Supremo Tribunal Federal, evidentemente, como o tempo é muito limitado, a gente pode dialogar pouco com o Supremo a esse respeito. Mas eu trago aqui uma lista de pelo menos 20 países, alguns de democracias que são exemplo para a humanidade em que esse material é usado. Então, tome isso aqui: Espanha, Suécia, Suíça, Holanda, Noruega, Finlândia, Áustria, Bélgica, entre outros numerosos países, já adotam essa sistemática, né? Ainda que nós não queiramos recorrer, por exemplo, aos Estados Unidos, em função até dos atritos que têm existido atualmente entre Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos também adotam essa sistemática, vários outros países adotam, porque ela é muito eficiente, ela é muito segura e ela contribui enormemente para a elucidação de práticas criminosas. Inclusive de crimes anteriores, por exemplo, a pessoa é condenada por um crime que cometeu e com essa coleta de DNA ela pode ajudar a solucionar crimes que estavam sem solução. Pode, eu acho que deve, eu acho que pode e deve, e talvez seja esse exatamente o mote da discussão. Porque, na verdade, o que nós temos não é como se pretendeu, como se sustentou diante do Supremo, os opositores à constitucionalidade. Nós não estamos falando, na verdade, de autoincriminação. Nós estamos falando de alguém que está confessando uma prática delituosa ou contribuindo para a imputação a si de uma prática criminosa. Nós estamos falando de alguém que vai ser identificado como todos nós somos identificados, embora nós sejamos civilmente identificados. E que já está condenado e cumprindo a pena. E que já está condenado. A minha suspeita, a minha hipótese é de que essas pessoas estão um pouco mais preocupadas com a descoberta de eventuais ilícitos anteriores. Por isso, aliás, eu ter falado na sustentação do Supremo em impunidade relativa a crimes anteriores e anonimato em relação a crimes posteriores, em relação a crimes futuros. Porque o que me parece, talvez seja essa a questão subjacente, é que o criminoso já condenado está eventualmente preocupado com a descoberta de outros crimes que ele haja praticado. Até porque nós estamos falando, embora não na totalidade, mas fundamentalmente dos chamados criminosos por tendência. E no caso do criminoso por tendência, ele, eventualmente, quando ele é preso e condenado, ele o é depois de ter praticado, eventualmente, muitos outros ilícitos anteriores. E muito provavelmente o que se quer, portanto, é assegurar a impunidade relativamente a essas infrações anteriores. Quando a gente fala em crimes violentos e hediondos, inclui que gama de crimes? Crimes com violência contra a pessoa, é o que a lei expressamente prevê, crimes com violência contra a pessoa, crimes contra a dignidade sexual de crianças, crimes contra a liberdade sexual e crimes contra a vida, basicamente. A lei, aliás, ela expressamente Estupro, prevê... assassinato, tentativa... Sim, são exemplos de infrações penais em que o condenado irrecorrivelmente, eu enfatizo isso, o condenado irrecorrivelmente está sujeito à coleta do seu material genético. Estou me lembrando aqui que esse caso de Minas era cárcere privado, tortura, essa condenação desse
esse caso que está sendo julgado eu no me lembro STF. vagamente, é isso mesmo. Então, é uma pessoa que já foi condenada por um crime como esse, crime grave. E que pode ter cometido outros crimes e que a prova do DNA seria... Que não é provavelmente o DNA, porque não fica arquivado o DNA. É uma técnica que você guarda o perfil genético e de uma forma bastante segura. Quando nós lemos a manifestação feita pelo Instituto Nacional de Criminalística, eu observo que o Instituto Nacional de Criminalística é um instituto que fica sujeito à estrutura, fica dentro da estrutura da Polícia Federal. E quando nós lemos a manifestação técnica por ele feita, revela-se muito claramente uma impossibilidade quase absoluta, eu não direi absoluta, porque nada no mundo é absoluto, mas uma dificuldade talvez intransponível ao mau uso desse banco de material genético, né? Então, esse banco ele é utilizado de uma forma muito segura e ele, de fato, serviria para elucidar esse tipo de infração. Não porque ele seja, como se vem sustentando, e eu enfatizo muito isso, não porque ele seja uma autoincriminação, mas porque ele permite a identificação de pessoas. Como é que é feita essa coleta do material genético desse criminoso já condenado? Bom, a coleta vai fazer-se através do SUAB, que é aquele cotonete, objeto, né, é um cotonete, né? Um cotonete que passa na mucosa bucal e retira absolutamente indolor, como aliás prevê a lei, porque a lei diz, olha, ela diz que o banco, a técnica tem que ser adequada e indolor e é exatamente a técnica que é empregada. Enfim, entre outras garantias, entre outras normas limitadoras estabelecidas em 2019, está a exigência de que a técnica empregada seja adequada e indolor. O indivíduo, portanto, não sofre absolutamente nenhum desconforto sequer pelo uso desse material. Onde e como esse material genético é armazenado? Como é que é feita a segurança, né, proteção desses dados que ficam nesse banco? Nós temos hoje, segundo as informações mais recentes, 22 laboratórios distribuídos entre os diferentes estados, no Distrito Federal e também sujeito à Polícia Federal, que reúnem esses materiais. Esses materiais são catalogados, são armazenados com código. Então, sequer se sabe a quem pertence. A identificação de a quem pertence esse material genético vai acontecer no momento em que estiver uma investigação formal em curso. Aí sim, se vai associar esse código a alguém. Semelhantemente ao que acontece em qualquer processo em que você tem um interesse público envolvido. Eu faço uma analogia com um concurso. No concurso as pessoas fazem provas e a sua prova é identificada por um número, é identificada por um código. Depois apenas da correção é que nós associamos o código à pessoa e é precisamente o que acontece também nesse banco. Explica para a gente o que é a cadeia de custódia desse material coletado. Muito bem. A cadeia de custódia tem uma longa história que se inicia há pouco mais, talvez, de 15, talvez 20 anos atrás, em que a Organização das Nações Unidas, preocupada com aumentar a qualidade da repressão criminal para evitar o uso da violência tão disseminada em certos países e utilizar a técnica na investigação e elucidação de crimes, divulgou entre os países que a integram uma nota técnica, enfim, um documento pleiteando que os países incorporassem às suas práticas a chamada cadeia de custódia. E o que é a cadeia de custódia? Obviamente, nós temos crimes, os chamados crimes não transeuntes, que são os crimes que deixam vestígios. Nem todo crime deixa vestígios, mas há muitos crimes que deixam vestígios e, portanto, a preocupação da ONU foi como tratar esses vestígios. Isso é, como identificar esses vestígios, proteger esses vestígios, remover esses vestígios, processar esses vestígios e também descartar esses vestígios. Então, para que tenha o delinquente a garantia de não ser a vítima de uma malversação de um vestígio deixado, nós temos, portanto, proposta pela ONU... Uma prova plantada, por exemplo. Uma prova plantada, por exemplo. Então, para que isso não aconteça, o direito brasileiro adotou em 2019, com a mudança no Código de Processo Penal, a cadeia de custódia. Então, nós temos lá as diferentes etapas que vão desde a visualização de algo que possivelmente, que potencialmente interessa a elucidação de um crime. Uma digital, um fio de cabelo, um sangue.
ou um objeto qualquer, enfim, isso tanto vale para o material genético como para o material que não seja genético. Né? Eu tenho um veículo estacionado num certo lugar. Opa, eu tenho ali um amassamento no determinado lugar. Enfim, quais os vestígios que podem interessar a elucidação da mecânica dos fatos? Então nós vamos preservar esse vestígio, removê-lo adequadamente, acondicioná-lo adequadamente, tratá-lo adequadamente, examiná-lo adequadamente. Então, a cadeia de custódia foi a inserção, representou a inserção no direito brasileiro de uma prática já comum em países mais desenvolvidos que o Brasil e que o Brasil acabou adotando, porque é uma metodologia realmente eficiente e ela, obviamente, também se estende ao material genético a partir do momento em que o direito brasileiro consentiu no emprego do material genético. E o condenado tem direito de acessar esses dados genéticos, essa cadeia de custódia, né, do material coletado? Tem. A lei 13.964, parece-me que é esse o número, ela inseriu essa garantia de que ele possa discutir, e nada mais razoável do que isso, que ele possa discutir a cadeia de custódia, eventual inobservância da cadeia de custódia. Ou seja, qualquer cidadão, isso não vale apenas para um indivíduo suspeito de prática de um crime ou condenado pela prática de um crime. Qualquer cidadão que seja perseguido pelo Estado tem o direito de discutir se as normas foram observadas, eu costumo dizer se as regras do jogo foram observadas, e no caso do vestígio, se o vestígio foi submetido a todo o cuidado a que ele deve ser submetido para evitar que haja a sua conspurcação, a sua deturpação, como você disse, a prova plantada. Quando o condenado se nega a ceder, né, o material genético, né, para esse banco de dados, que prejuízos pode trazer para a persecução penal? A recusa nessa cooperação resulta no cometimento por ele de falta grave. E a falta grave, conforme previsto na Lei 7.210, que é a Lei de Execuções Penais, o submete a uma série de prejuízos em termos de progressão de regime. Explica-se que o direito brasileiro adota o chamado sistema progressivo. Então, o indivíduo costuma, ao ser condenado, ser submetido a um regime de pena mais severo, regime de cumprimento de pena mais severo, e ele tende a progredir de regime. Então, por exemplo, o indivíduo que é condenado a uma pena de longa duração, ele costumeiramente recebe uma pena em regime fechado e tende a progredir para o semiaberto e o aberto. Essa progressão e todos os benefícios que decorrem da entrada do indivíduo num regime mais benigno, ela está condicionada a um bom comportamento carcerário, entre outras exigências, a um bom comportamento carcerário. E não se reconhece um bom comportamento carcerário naquele que se recusa a permitir a coleta do seu material. Ou seja, ele comete uma falta grave e, ao fazê-lo, ele é privado de uma série de benefícios que decorrem do sistema progressivo entre nós adotado. Antes desse caso, né, que agora tem o recurso julgado, qual que vinha sendo o entendimento dos tribunais superiores sobre a aplicação, interpretação do que a lei estabelece, né? A lei de execução penal estabelece? Nós temos um julgado, por exemplo, do STJ, que claramente afirma, olha, isso não tem relação com direito à não autoincriminação, isso é uma questão de identificação, né? E eu, inclusive, fiz questão de salientar, porque esse tema nos interessa sobremaneira, a evolução tecnológica, ela frequentemente resulta em resistências, né? Ela resulta em resistências. E aí eu me referia, inclusive, e enfatizo isso, quando se criou lá no passado uma forma de identificação de imagem, houve resistências a isso, só fiquei dizendo, não, eu não vou me submeter à fotografia, porque a fotografia vai se apropriar da minha alma, né? E há grupos que talvez até hoje ainda sustentem isso. Quando, em fins do século XIX, início do século XX, se descobriu a individual datiloscópica como uma forma de identificação, teve gente também que disse, não, isso aqui isso é humilhante, né? Cunhou-se, inclusive, a expressão tocar piano, né? No jargão policial fala assim, tocar piano, que é embeber o indivíduo, seus dedos em tinta para poder deixar a sua individual. Então, resistências à modernidade sempre existem. Mas existem normalmente por parte dos ignorantes e também dos mal intencionados, né? Porque, na verdade, como disse, e insisto, isso é uma forma de identificação, né? E como quem não deve, não teme, em tese. Pode, de alguma maneira, trazer algum prejuízo para o criminoso condenado?
O prejuízo que pode trazer é ele ser identificado como autor de infrações penais. E isso causa um prejuízo merecido, um prejuízo desejável e desejado pela sociedade. Eu cito aquele exemplo concreto que eu mencionei, que é um exemplo bastante elucidativo. Nós tivemos um caso aqui em Minas Gerais que é bastante esclarecedor e estarrecedor. Ali por volta do ano 2003, 2004, quem sabe, as datas não estão muito frescas na minha memória, mas o fato é que nós tivemos um indivíduo condenado pela prática de um roubo. O roubo é a subtração de coisa alheia móvel caracterizada pelo emprego de violência ou grave ameaça. Esse indivíduo foi irrecorrivelmente condenado pela prática desse crime e foi identificado pela forma então admissível. Qual era a forma? Fotografia individual datiloscópica. Que são as impressões digitais. São as impressões digitais. Uhum. Essas digitais, elas são mais facilmente controláveis pelo criminoso. Explica-se. Um criminoso tem mais facilidade de apagar impressões digitais que haja deixado no local de crime do que teria, por exemplo, em conter o seu DNA. É muito simples. Nós sabemos os objetos que tocamos, mas eventualmente não nos damos conta de que perdemos um fio de cabelo, né? Ou que deixamos alguma coisa do nosso material, uma gota de sangue. Então, o que sucede é que o indivíduo tem, eventualmente, maior facilidade em ocultar um vestígio que haja projetado no local de crime do que, por exemplo, material genético. Muito bem. O que sucedeu? Esse indivíduo foi, como disse, condenado, ele cumpriu sua pena, foi identificado criminalmente pela forma, então, adotada, impressão digital, fotografia, e, obviamente, tendo cumprido a sua pena, inclusive desfrutar livramento condicional, dele se perdeu a notícia. Eis, então, que aconteceu em Belo Horizonte. Eu já não sei se foi na divisa entre Belo Horizonte e Contagem, e, portanto, eu não sei precisamente se foi num lugar ou no outro, mas eis, então, que uma jovem, salvo engano, de nome Ana Carolina, foi morta, estuprada e morta. E o fato estarrecedor porque o seu cadáver estava dentro do seu carro e dormindo sobre o seu colo estava o seu filho de 1 ano e 4 meses. Um evento absolutamente estarrecedor. Uma jovem mãe estuprada e morta. Uma jovem mãe estuprada e morta, e esse fato aconteceu. É possível, provavelmente, pela dinâmica de um crime como estupro, material genético ali terá ficado certamente. Isso aconteceu em 2009. Não havia lei que consentisse na coleta de material genético, portanto, não se colheu material genético. Seja porque não se consentia na coleta do local do crime, seja porque não havia um banco de dados com que confrontá-lo. Foi antes da lei, que é de 2012. Exatamente. Antes da lei e, obviamente, antes, portanto, da modificação inserida em 2019. Isso que não deu tempo ali, pela exiguidade do tempo, não deu para explicar minuciosamente ao Supremo, explica-se aqui. Explica-se aqui para quem nos estiver ouvindo e assistindo. O crime aconteceu, esse indivíduo foi, portanto, condenado em 2004 por um crime que, se tivesse sido praticado hoje, teria resultado na coleta de seu material genético, mas isso não aconteceu naquela época porque não havia lei que o permitisse. Esse indivíduo, portanto, não foi, lá em 2004, identificado pela técnica do DNA. Os anos se passaram, chegou 2009, em que ainda não havia lei, eis então que essa jovem mãe é estuprada e morta. E não só ela, em sequência, 4 outras. Ora, se nós tivéssemos um banco de DNA, àquela época, se nós tivéssemos tido, portanto, a cultura e a prática consistente em colher o DNA, e se tivéssemos uma lei que o permitisse, tivéssemos colhido o DNA projetado por esse indivíduo no local do crime, e o tivéssemos confrontado com o DNA daquele antigo assaltante condenado irrecorrivelmente, nós teríamos descoberto que o autor do crime de estupro era ninguém menos do que o já anteriormente condenado pela prática de crime de roubo. E sabe o que isso nos teria dado? Isso nos teria dado a sobrevida de 4 outras mulheres que foram mortas. Vítimas do maníaco de Contagem. Vítimas do maníaco de Contagem. Nós teríamos poupado 4 famílias, ao menos, do terrível sofrimento que elas experimentaram. Eu enfatizo, nós teríamos protegido 4 famílias, no mínimo, de um terrível sofrimento que elas experimentaram, e isso me permite perguntar o seguinte: bom, o que são, afinal, direitos fundamentais? Não é exatamente isso?
ele vai proporcionar às pessoas um mínimo de chance de felicidade enquanto trafegam aqui pela Terra na sua existência. Então, na verdade, quando nós nos batemos e com muita energia pela afirmação da constitucionalidade, é porque nós reconhecemos que isso não é confissão, isso é apenas identificação, e porque nós queremos efetivamente a proteção dos direitos fundamentais. Sem falar em que, como já acentuado, essa técnica DNA não permite apenas você imputar a prática de crime, isto é, não permite a você apenas identificar quem seja o autor do crime, ou qual o perfil genético de quem praticou o crime. Permite, ao mesmo tempo, excluir suspeitas que possam recair sobre outras pessoas. Então, a técnica é realmente muito interessante. Doutor André, quanto tempo deve levar esse julgamento no STF? Eu acho que isso é imprevisível. Isso é imprevisível. Porque agora nós temos o voto do relator, a depender de qual seja a sua conclusão e quais sejam os fundamentos desse voto, ele pode eventualmente arrastar os demais. Já foram feitas as sustentações por parte do Ministério Público, que defende o que foram, e quase e a Defensoria Pública, que entrou com recurso. Que surpreendentemente até para nós, né? Porque, como disse, e não sou eu apenas quem o diz, todas as pessoas, todos os que lidam com o assunto dizem, essa técnica ela permite tanto afirmar-se a existência de um perfil genético compatível com alguém, como a sua incompatibilidade com o outro. Então, ela também serve aos propósitos defensivos, né? Doutor André, eu vou agradecer muito sua presença aqui, a entrevista, e vamos aguardar o resultado desse julgamento. Vamos aguardar, esperando que o Supremo Tribunal Federal afirme a constitucionalidade, porque senão nós vamos dar um terrível passo atrás, num país que teve um dado que eu anotei, mas que naquela hora na hora em que eu fiz a sustentação, eu não o localizei, e estou até com dificuldade. Sim, em 2020, nós tivemos no Brasil 66.056 estupros. Em 2024, nós tivemos 83.114 estupros. 83.114. Então, nós temos uma grave incidência de crimes sexuais entre nós. Crimes sexuais são, ordinariamente, um bom exemplar do que nós chamamos de crime por tendência. O estuprador, normalmente, é um autor de crime que reitera a prática, e tudo o que nós queremos é identificar os autores desses crimes para que nós possamos, então, processá-los criminalmente e proteger a sociedade da ação deletéria, da ação criminosa desses indivíduos. Doutor André, obrigada. Nada, disponha. Nada. A você que nos acompanhou, confira nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial. E confira sempre as notícias do Ministério Público de Minas pelo nosso site e pelas redes sociais na internet. Até breve.